Dias gloriosos, capítulo 14. Mudança de sexo. A constituição do ser orgânico é decorrência das suas necessidades evolutivas, que são trabalhadas pelo perispírito na condição de modelo organizador biológico. Trazendo impressos os mecanismos da evolução nos tecidos sutis da sua estrutura íntima, plasma, a partir do momento da concepção, o corpo no qual o espírito se movimentará durante a vilegiatura humana, a fim de aprimorar o caráter e resgatar os compromissos negativos que ficaram na retaguarda. Trabalhando nos códigos genéticos do DNA, aciona as moléculas fornecedoras das células que programarão a forma, enquanto o espírito se encarrega de produzir os fenômenos emocionais e as faculdades psíquicas. Assim sendo, é herdeiro de si mesmo, promovendo os meios de crescer interiormente através das experiências que ocorram numa como noutra polaridade sexual. Em se considerando as graves finalidades do aparelho genésico, na sua função reprodutora, ele é repositório de hormônios especiais que trabalham conjuntamente com os outros das demais glândulas de secreção endócrina, de forma que o equilíbrio físico, emocional e intelectual se expresse naturalmente sem traumas ou disfunções que decorrem dos problemas que ficaram por solucionar. A libido impulsiona o indivíduo para a realização criativa e produtiva, quando se expressa com moderação, sendo natural decorrência ancestral do instinto, por cuja faixa o ser transitou durante largo período e cujas marcas permanecem dominadoras. A qualquer distonia de sua parte, logo surgem distúrbios neuróticos e comportamentais que afetam perturbadoramente o processo reencarnatório e a ela fortemente vinculados. Essa poderosa energia motora exige cuidadosa canalização, a fim de produzir fenômenos harmônicos que estimulem a ordem, a realização dignificadora, porquanto, assim não sendo, a sua força irrompe como caudal desordenado que passa deixando escombros. O uso adequado da função sexual, sintonia entre a psicologia e a fisiologia da polaridade, proporciona bem-estar e facilita o crescimento espiritual, sem gerar amarras com a retaguarda do instinto, assim como também com as entidades perversas e viciadas que a ela se vinculam. A sua abstinência, quando a energia que exterioriza é trabalhada e transformada em força inspirativa e atuante pelos ideais de beleza, de cultura, de sacrifício pessoal, igualmente propicia equilíbrio e empatia, já que o importante é o direcionamento dos seus elementos psíquicos, que têm de ser movimentados incessantemente, porquanto para isso são produzidos. Em decorrência, é de fundamental importância que o espírito reencarnado se sinta perfeitamente identificado com a sua anomalia sexual, mantendo os estímulos psicológicos em consonância com a mesma. Quando a ocorrência é diversa, função emocional diferente da forma física, encontra-se em reajustamento que deverá ser disciplinado, evitando a permissão do uso indevido, que proporciona agravantes mais severos para o futuro. Eis porque é de vital importância o respeito que os pais devem manter em relação ao sexo dos seus filhos, evitando interferir psiquicamente no processo da sua formação, quando o zigoto começa a definir a futura forma, consoante o mapa kármico do reencarnante. É natural
que se tem opção por essa ou aquela expressão sexual para o ser amado. No entanto, não deve ser tão preponderante que, em se apresentando diferente do que se deseja, o amor sofra efeitos negativos. Outro, sim, a invigilância, que pode originar-se na genitora, optando e impondo o seu desejo sobre o ser em desenvolvimento, poderá contribuir para alterar a constituição molecular, atendendo-lhe psicocineticamente à aspiração. Não obstante, porque fora da programação evolutiva do espírito, essa mudança pode trazer-lhe prejuízos emocionais e comportamentais. A estrutura genética em elaboração do corpo é constituída por elementos poderosos, embora sutis, que atendem aos planos energéticos que agem sobre ela. Assim, a mente do reencarnante, consciente ou não, como a dos seus genitores, interfere expressivamente na construção da sua anatomia, agindo diretamente nos genes e nos seus cromossomos, se a vontade atuante se fizer forte e constante. Essa ação psíquica pode alterar na estrutura do DNA os pares de purinas e pirimidinas, modificando as disposições estabelecidas e em formação. Tal ocorrência não é rara, antes é muito mais numerosa do que se tem detectado, particularmente nas vezes em que o espírito imprime sinais que traz de existências transatas, suicídios, homicídios, acidentes ou de condutas que se fixaram profundamente no cerne do ser, ressurgindo agora na forma nova. Da mesma maneira, filhos com anatomia diferente da herança espiritual, em alguns casos como efeito da preferência dos seus pais, especialmente da mãe, que a trabalhou psiquicamente, mantendo a aspiração exagerada do que cultivou durante a gestação, apresentam transtornos de expressão e comportamento, que devem ser corrigidos na infância, a fim de não se tornarem afligentes no período da adolescência, quando da definição dos órgãos e caracteres sexuais secundários. A orientação cuidadosa e enriquecida de amor reestrutura o binômio forma-emoção, facultando a existência saudável, sem angústias nem desassossegos. De maneira mais grave, poderá acontecer quando os estudiosos da engenharia genética, nos seus ensaios ambiciosos, pretendendo interferir nas vidas, reprogramarem através dos códigos genéticos do DNA os sexos já em vias de formação, para que se alterem, mudando a anatomia e a função. Nesses casos, permanecendo a programação espiritual, que passaria a sofrer ingerência externa, surgirão indivíduos com complexos problemas de conduta nessa área, desde que fortemente necessitados da experiência na polaridade primitiva que foi modificada. Encontrando-se noutra que lhe não responde aos anseios dos sentimentos, nem às necessidades psíquicas, desarticulam-se interiormente. Existem já incontáveis ocorrências dessa natureza que terminam em fugas terríveis para as drogas que geram dependência, que desgastam e levam à consumpção, quando não se atiram aos suicídios desesperados para fugir do conflito que os aturde e dilacera, acreditando não ter solução nem razão para continuarem vivendo. A questão sexual é muito delicada e profunda, estando a exigir estudos sérios, sem as soluções da vulgaridade apressadas e levianas, que pretende resolver as situações conflitivas mediante sugestões para comportamentos insensatos que violentam as estruturas morais do próprio ser, que passa então a experimentar
distonia psíquica íntima ou desprezo por si mesmo, embora mantendo a aparência de triunfo, que se encontra distante de o haver conseguido. No momento da concepção, o perispírito é atraído por uma força incomparável às células que se vão formando, nelas imprimindo automaticamente, por força da lei de causa e efeito, o que é necessário à sua evolução, incluindo, sem dúvida, o sexo e suas funções relevantes. A ingerência externa, alterando-lhe a formação, somente trará inconvenientes, prejuízos e distonias morais. A engenharia genética, à medida que penetrar nas origens da vida física, poderá oferecer uma contribuição valiosíssima, desde que não se imponha a vacuidade de interferir nos quadros superiores da realização e construção do ser humano. O corpo produz o corpo, que é herdeiro de muitos caracteres ancestrais da família, que sofre as ocorrências ambientais. Mas só o espírito produz o caráter, as tendências, as qualidades morais, as realizações intelectuais, o destino. Eis porque, na vã tentativa de mudar-se o sexo, na formação embrionária ou noutro período qualquer da existência física, desafia-se a lei da harmonia vigente na criação, o que provocará distúrbios sem nome na personalidade e na vida mental de quem lhe sofrer a ingerência. Todo o corpo merece respeito e cuidados, carinho e zelo contínuos, por ser a sede do espírito, o santuário da vida em desenvolvimento. No entanto, na área sexual, tendo-se em vista a finalidade reprodutora, o intercâmbio de hormônios poderosos quão relevantes, o ser é convidado a maior vigilância e disciplina. Educar o sexo mediante conveniente disciplina mental é o desafio para a felicidade, que todos enfrentam e devem vencer. As amarras aos vícios sexuais vêm retendo milhões de homens e mulheres na retaguarda das paixões, reencarnando-se com difíceis e desafiadores problemas que aguardam dolorosas soluções. E porque não se querem sacrificar a fim de equacioná-los, permanecem em situações penosas, quanto aflitivas. Todo abuso ao corpo é particularmente ao sexo, perpetrando conscientemente, gera dano equivalente que permanecerá aguardando correspondente solução por aquele que se infligiu a desordem, passando a sofrê-la. Diante, portanto, de qualquer dificuldade que se experimente ou em face das decisões graves que aguardam atitude decisória, sempre se poderá perguntar ao amor como resolvê-las. E esse amor, que se manifesta por toda parte, sem os condimentos das paixões perturbadoras, responderá com sabedoria meridiana que, atendida com cuidado, proporcionará equilíbrio e paz, impulsionando o espírito pelo rumo bem orientado, pelo qual atingirá a meta para cujo fim se encontra reencarnado.